agradeço, Senhor, pela oportunidade, Senhor, de estar aqui, podendo falar, Senhor, da Tua palavra. Senhor Jesus, ó Senhor, como ministro fiel, Senhor, quero que sobressaia a Tua voz, a Tua luz. Senhor, que diminua eu, Senhor, e que Tu cresça em mim. Senhor, que o Senhor possa falar, Senhor, conosco essa manhã. Senhor, encha nossos corações. Senhor Jesus, nada que o Senhor que precisamos. Senhor, Tu sabes, Senhor, de todas as coisas. Senhor Jesus, nada discernimento. Senhor Jesus, Senhor, fala conosco, Senhor. É o que nós te pedimos essa manhã. Senhor Jesus. Amém, irmãos. Irmãos, então nós estamos aí bem avançados, né, no livro de Colossenses. Estamos na mensagem 10 de Colossenses. Hoje o tema da semana é Como caíste do céu, ó profeta. Vou até pedir que os irmãos, todos nós, possamos ler Isaías 14, do 12 ao 15. Senhor Jesus. Amém. Amém. Então vamos. Como caíste do céu, ó estrela da manhã, filho da alva, como foste lançado por terra, tu que debilitava as nações. Tu dizias no teu coração: eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus, eu exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei, nas extremidades do norte. Subirei acima das mais altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Oh, irmãos, a mensagem dessa semana ela se aprofunda com um contraste importante. É a glória de Cristo em nós, a suficiência do que Cristo é e representa na nossa vida. Amém. Na vida de cada um de nós. Amém. E por outro lado, existe o perigo das forças que tentam se levantar e usurpar a autoridade do que Cristo é. De que forma nós vemos isso, irmãos? Nós percebemos isso de diversas formas. Nós precisamos estar, então, bastante seguros que, assim como aconteceu com Lúcifer em sua queda, não só com Lúcifer, mas sua legião, sabemos que um terço do céu foi corrompido ali naquele pecado original. Senhor Jesus, desde a queda então até hoje se perdura em tudo aquilo que surge como substituto de Cristo em nossas vidas. Esse substituto, irmãos, muitas das vezes ele vai sendo minado. Muitas das vezes, irmãos, nós estamos aqui hoje, nós somos assim como Pedro foi considerado por Cristo, ali ele era pedra de edificação. Ali Jesus ele falou assim: Pedro, tu és pedra e sobre essa pedra edificarei minha igreja. Aleluia. Nesse mesmo momento, irmãos, se nós não vigiarmos, a gente pode ser minado por Satanás, porque nós sabemos que nós estamos sobre forças de principados e potestades. Eu fui buscar um pouco mais para saber a respeito disso, principado. Eu sempre via essa palavra como, eu já associava com a força maligna, mas principado vem de príncipes. Príncipes quer dizer, existe uma lista de autoridades que vão subindo, existe degraus. Então, existem esses principados, são autoridades que comandam muitas das vezes aqui, ó, a cidade ocidental. Então, tem um príncipe da cidade ocidental que comanda a cidade. Existe um príncipe que vai além, que é o príncipe que comanda o Brasil. Então, essas autoridades, elas estão a todo momento ali, ó, minando nossa cabeça. E nós precisamos vigiar e orar a todo tempo. Ontem mesmo, nós vimos no livro, né? Na nossa leitura do livro de ontem, nós vimos que essas influências, elas vão sendo minadas em nós. Muitas das vezes nós já ficamos tão incomodados com aquilo que a gente pensa, que a gente já está ali cometendo pecado. Você fica tão incomodado, né, diante daquela situação. Sim. Mas, irmãos, nós estamos sendo tentados a todos os momentos. Nós não estamos livres da tentação. Nós vamos ser tentados a todos os momentos. Agora, o que cabe a nós
a gente pedir realmente a força para que o Senhor nos ajude a sustentar. Amém. E não cair nessa tentação. É verdade. Você pode olhar à sua frente, você pode ver algo, mas você não. O que cabe a nós é não alimentar aquilo, a ponto daquilo nos escravizar. Quando isso nos escraviza, quando aquilo que é posto diante de nós, porque são colocados pratos na nossa frente, irmãos, nós temos a escolha. Você come daquele prato ou você não come. Você pode sentir o desejo naquele momento, mas você nega. E nesse momento que você nega, o Senhor vai fortalecendo o seu caráter, né? Aleluia. Senhor Jesus. Amém. Ó Senhor Jesus. Sim. Então, irmãos, o que nós precisamos estar cientes também é que, assim como algumas coisas foram colocadas em prática desde a queda de Satanás, que foi a soberba dele, a autoexaltação de Lúcifer. Ele queria ser como Deus. Ele queria, aqui nós vemos, como caíste do céu, estrela da manhã, fila da alva, como foste lançado por terra. Tu dizia no teu coração: eu subirei ao céu acima das estrelas, exaltarei o meu trono. Irmãos, toda honra e toda glória deve ser dada a Cristo. Toda honra, toda glória deve ser dada a Deus. Mas ali, ele que era um ser perfeito, esse ser perfeito deixou uma tentação subir ao seu coração, uma soberba, uma autoexaltação, a ponto dele olhar para frente e achar que aquele trono deveria ser dele. Ó Senhor Jesus Cristo. Está atentos, irmãos, e em espírito de oração, para sempre estarmos cientes que nunca é sobre mim, mas sempre é sobre Cristo. O que nós vemos aqui é sobre Cristo. A nossa vida, ela deve retratar, ela deve expressar o que Cristo é. Amém? Senhor Jesus. Para isso, irmãos, também nós precisamos estar bastante atentos, porque essas situações que ocorreram desde a queda, elas vão passando em algumas etapas. Vamos falar um pouquinho sobre essas etapas. Não surge de uma vez, irmãos. Não é uma coisa que já chega aqui e te usa como uma marionete. Existem etapas, degraus. Então nós temos que estar bastante atentos a isso, para que nós não caiamos nessa cilada. Então aqui, o intento de Satanás, ele surge em algumas etapas: o orgulho e a exaltação do ego. E o que é isso? A gente vê isso de que forma hoje? Hoje, em falsos mestres, falsos profetas, pessoas que muitas das vezes estão sendo trabalhadas nesse ponto, autoexaltação do seu ego. Ela está aqui em busca de fama, busca de reconhecimento, autoridade pessoal. Tudo isso em vez de glorificar a um que é Cristo. Nós temos que perceber a todo momento que essa luz que parte de nós, ela não é própria. Assim como a lua, ela tem aquela luz, ela não reflete aquela luz por ela mesma, mas é a luz do Senhor refletindo nela, né? Assim nós também podemos comparar que a nossa vida é como a lua, né? Nós estamos aqui para expressar a luz de Cristo. Então que nós possamos colocar na dispensação do Senhor a todo momento e deixando claro de que toda honra, toda glória seja dada a Jesus. Amém. O segundo ponto, então, aqui nesse primeiro ponto nós vimos essa exaltação do ego. No segundo ponto, irmãos, nós vemos aqui o que? Autonomia. Autonomia é a busca por ser como Deus. E isso é muito comum em pessoas, em profetas, que colocam as suas próprias ideias e revelações acima das ideias e das revelações de Cristo. Como que é isso, irmão? Muitas das vezes nós deixamos que a nossa experiência pessoal, aquela busca que a gente está fazendo, a gente deixa que ela passe por cima, as nossas emoções passar por cima, que é o do Espírito. Pedro ali, quando ele falou: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo.
Ali ele estava em espírito, porque Deus falou bem assim para ele: não foi nem carne nem sangue que te revelou, mas foi meu Pai que está no céu. Aleluia. Ou seja, ali ele estava conectado com o Senhor. Mas o momento, irmãos, olha, quando Jesus ele chega e ele fala: é necessário que o Filho do Homem vá, seja crucificado por amor de seus muitos filhos. Ali naquele momento, Pedro ele se levanta: Senhor, de maneira alguma isso vai acontecer contigo. Olha só, a emoção, quando nós partimos para a emoção, é um canal. Nós temos o Espírito, que é um canal que nos liga direto ao Pai, mas nós temos também uma alma que nos leva à emoção, que também se torna um canal direto para ser utilizado por Satanás. Ali ele estava expressando uma coisa que aparentemente era boa. Ele por muito amar a Jesus, ele pegou e falou: de modo algum isso vai te acontecer, Senhor. Mas ele, naquele momento, Jesus Cristo vira para ele e fala: arreda-te, Satanás, porque cogita das coisas do homem e não cogita das coisas de Deus. Olha só, irmãos, Pedro estava caminhando lado a lado com Cristo. Pedro estava experimentando as diversas formas e facetas de que é um viver do reino, um viver celestial. Mas naquele momento, quando você desvia um momento do foco que é Cristo, quando você desvia dos planos do que o Senhor quer para nossas vidas, e você deixa a sua própria vontade se manifestar, exatamente aqui, ó, a autonomia. Quando você quer ser autônomo, quando você quer agir por você mesmo, nesse momento nós damos legalidade para que Satanás venha e faça a festa. Ali Jesus vira: arreda-te, Satanás. Jesus viu ali exatamente, não era só Pedro que estava se manifestando, mas era o próprio Satanás se manifestando por meio dele. Eu quero ser manifestado por Cristo. Quem quer ser manifestado por Cristo? Amém. Senhor Jesus. Amém. Em terceiro ponto, irmãos, busca por autoadoração. Tem uma palavra que define muito bem isso: narcisismo. Narcisismo. O que significa essa palavra? O narcisismo é quando eu olho ali, irmãos, por espelho, eu olho para aquela luz que está sendo refletida, e você olha com tanta admiração que você esquece quem é que está colocando aquela luz sobre você. Você pega e olha para o espelho, você acha que aquela luz que está se refletindo parte de você mesmo, Senhor Jesus. Mas tudo que temos e somos pertence a Deus. Somente Ele merece adoração e louvor. Louvado seja o Senhor, Senhor Jesus. Irmãos, então aqui nós percebemos alguns pontos. Então nós percebemos a questão do orgulho e da autoexaltação. Nós percebemos, então nisso você busca por fama, autoridade, você quer se sobressair. Você percebeu que tem a autonomia onde você se deixa levar antes mesmo do Senhor te levar. Nós estávamos falando ontem isso, o irmão comentando sobre a mãe dele, que está numa situação difícil. E nós aqui até mencionamos isso. Tem um versículo que fala: quando fores velho, outro cindirá o teu lombo e ele te levará. Então, irmãos, isso quer dizer o que? Esse velho quer dizer que muitas das vezes é a maturidade. Muitas das vezes, quando nós alcançamos um patamar de maturidade, irmãos, já não sou eu que me guio. Uma pessoa, quando já está de certa idade, ela já não se guia própria. E nesse caso, a gente inclusive deve bastante oração pela irmã que está bastante, parece que agora caiu, né? Sim. Agora caiu o luto dela, como o irmão falou. Então ela está na situação de que está caindo a ficha, e a irmã está vendo a situação em que está, mas que o Senhor possa sustentá-la, assim como que o Senhor possa nos sustentar. Que seja o Senhor a segurar nossas mãos e nos levar para muitas das vezes onde nós não queremos. O que nós não queremos, às vezes é tão difícil, né, irmãos? Muitas das vezes nós somos aqui a todo momento confrontados. E como homens que somos, muitas das vezes nós temos uma reação imediata. Você tem uma reação imediata sobre as coisas que você é confrontado.
O Senhor, Ele fala, quando você levar um tapa na cara, dê a outra face. Somente em espírito, irmãos, nós conseguimos fazer isso. Porque estando em nós mesmos, quem é que vai dar a outra face? É verdade. É capaz de você já ir com 4 pedras na mão, logo quando você receber um, né? É que o Senhor possa trabalhar isso em nós, né? Por isso que Paulo começou falando sobre o leite espiritual, porque o leite é para criança, irmão. Leite é para criança. A criancinha, quando está ali pequeno, ele ainda precisa ser amamentado. Então, em que condição que nós estamos? Será que nós ainda somos criancinhas que precisam desse leite? Ou será se a gente está caminhando para comer esse alimento sólido? Para comer esse alimento sólido, que é a palavra do Senhor, exige maturidade. Porque a palavra de Deus, irmãos, nem sempre é fácil de ser levada a cabo. Então, nós precisamos de muito espírito e revelação para que o Senhor trabalhe isso em nós. Senhor Jesus. Irmãos, então, se nós vimos que existem todas essas etapas que nós estamos passando, o inimigo, ele tenta de todas as formas. Irmãos, ele não brinca de ser inimigo. Ele já sabe que ele é derrotado. Ele conhece a Deus a tal ponto de se estremecer. Nós que cremos no Senhor, irmãos, muitas das vezes nós estamos aqui, por isso que aí fora as pessoas colocam Deus como ideologia, como uma filosofia, mas aqui nós sabemos que Cristo é real. Amém. Senhor Jesus. Aleluia, Pai. Nós precisamos nos blindar, nos proteger. Sim. O inimigo... Senhor Jesus. Imagine vocês, irmãos, se você sabe, irmão, se você sabe que amanhã você vai morrer, se você sabe que para a sua situação já não existe mais cura, não existe mais... A tendência nossa é desanimar, é se entristecer, não é isso? Mas quando aí você pensa, Satanás já sabe que é derrotado. Satanás sabe que o destino dele é o lago de enxofre. Mas, irmãos, ele que já sabe que é derrotado, ele acorda todos os dias incessantemente correndo atrás da sua vida, da minha e da sua vida. Ele vai com gosto de gás para tentar te derrotar, enquanto que eu e você, nós temos a salvação às nossas portas. Muitas das vezes nós deixamos nos desanimar. Qualquer coisa nos desanima. Às vezes você está passando por uma luta e você deixa que aquela luta te esmoreça e faz você se entregar. Irmão, se é para se entregar para alguém, jogue a toalha para Cristo. Amém. Porque o Senhor vai te levantar, o Senhor vai te erguer. Amém. E o seu destino é a morada eterna do lado do Senhor. Senhor Jesus. Amém. Então, irmãos, o que nós precisamos fazer? Se o inimigo está incessantemente lutando contra a sua vida, contra a minha vida, nós precisamos nos proteger. Nós precisamos nos blindar. Aleluia. Nós precisamos erguer um muro que nos proteja do ataque do inimigo. Amém. Então, de que forma que eu devo fazer isso? Primeiro, eu devo conhecer a palavra de Deus, irmão. Qual é a verdade? Abre, irmão, por favor, em João 17, versículo 17. Santifica-nos na verdade. A tua palavra é a verdade. Aleluia. Senhor Jesus. Amém. Então, irmãos, você quer se fortalecer? Você quer se blindar dos ataques do inimigo? Primeira coisa, santificar por meio da palavra. Sim. Irmão, muitas das vezes nós temos livros, nós temos mensagens que já chegam assim, uma mensagenzinha que parece aqueles oráculos. Hoje você já viu, irmãos, quando eu era mais novinho, eu lembro que tinha umas cadernetinhas cheias de versículo. Eu, quando era pequeno, eu chego a fazer assim, eu virava o rosto, pegava ali assim, vamos ver. Aí você abria o versículozinho e você esperava que Deus simplesmente falasse com você, como se fosse a bolinha de cristal. Irmãos, não é assim que funciona.
Isso aqui não é um misticismo, não é aquela bolinha de cristal que você espera. Então muitas das vezes nós abrimos o celular hoje, abrimos o WhatsApp e nós vemos uma mensagenzinha desse tamanhozinho aqui. Pronto, falei com Jesus hoje. Irmãos, a palavra de Deus muitas das vezes está sendo substituída por tantas coisas. Hoje a palavra de Deus está aqui, é tão acessível para nós. Outro dia a irmã falou aqui sobre um exemplo que você deu. Quantos lares nós chegamos, irmãos, e nós chegamos com a Bíblia assim, ó, aberta. Lá o pau está quebrando naquela casa, tudo está acontecendo, a Bíblia está aberta ali, chega a estar cheia de ácaros, chega a estar amarela a página da Bíblia, como se isso daqui fosse um pendente para abençoar a casa. Se você deixar isso aqui aberto e se você não utilizar, isso daqui não passa de papel. Mas nós precisamos abrir a palavra do Senhor, irmãos, experimentar a palavra do Senhor. Nós temos que voltar a essa prática, irmãos, de ler mais a Bíblia, ler mais a palavra do Senhor. Esses livros maravilhosos que são vida para nós, muitas das vezes, irmãos, sabe como que é feito? É assim, ó, irmão, é mastigando a palavra de Deus. Amém. Então uma pessoa que foi lá, experimentou a palavra de Deus, ela presenciou, ela teve um viver ali com o Senhor. Então muitos irmãos estão escrevendo livros, mas porque esses irmãos foram até a palavra do Senhor. O Senhor deu revelação para ela. É um momento tão gostoso você ler uma palavra ali, porque você recebe uma ajuda bem prática. Mas o Senhor, Ele pode te usar, pode usar cada um de nós, se nós formos até essa palavra. Então, se nós queremos ser blindados, primeiro aspecto, nós precisamos conhecer a palavra de Deus. Amém. Que nos santifica. Amém. Segundo ponto, irmãos, é buscar. E eu queria frisar com irmãos essa palavra, ó, buscar. Buscar. Nós vamos ver 2 pontos de buscar hoje nessa mensagem da manhã, que é o buscar. Existe um buscar, irmãos, negativo que nós vimos um buscar negativo, que foi a busca por autoexaltação, uma busca por autonomia, uma busca essa inflamação do auto-adoração. Existe essa busca, em que muitas das vezes se manifesta o nosso velho homem, mas também tem uma busca positiva que nós vemos hoje. Então, assim, de que forma? Vamos conhecer a palavra de Deus, buscar o discernimento do Espírito Santo, que nos guia para a verdade. Irmão, abra para mim, por favor, em 1 João, capítulo 4, versículo 1. Amados, não deis crédito a qualquer espírito, antes provai os espíritos se procedem de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo afora. Ó Senhor Jesus. Então, irmãos, olha isso. Muitos profetas, muitos falsos profetas têm saído pelo mundo afora. Isso está a todo momento, irmãos. Quando eu deixo que o meu ego inflamado se sobressaia, já não sou eu que estou falando. E se eu não sou um canal para Cristo, eu sou um canal para o inimigo. E nesse momento, o que eu estou plantando na vida dos irmãos? A todo momento eu tenho que estar vigilante em espírito, para que nós não caiamos, irmãos, nessas ciladas. Muitas igrejas estão sendo dilaceradas, facção. Vocês sabem o que é isso? É divisão, irmão. A palavra de Deus fala assim: reino subdividido não pode existir. Irmãos, como é que o Senhor pode avançar num lugar que está dividido? Como é que isso acontece, irmãos? Graças a Deus, irmãos, que nós estamos aqui buscando estar em espírito. Nós estamos aqui no lugar certo, buscando o Senhor, deixando que o Senhor trabalhe em nós, para que nós não venhamos nos enveredar por qualquer caminho, por qualquer palavra que venha a nossos ouvidos. Senhor Jesus. Irmãos, terceiro ponto. Terceiro degrau desse muro que nós estamos levantando para nos proteger dos ataques do inimigo. Buscar a humildade do viver normal da vida da igreja. Olha só que maravilha, irmão, isso aqui. Muitas pessoas acham, irmãos, que a riqueza está no número. Muitas pessoas acham que é necessário você ter um volume grande para que ali seja manifestado o poder de Deus. Ou seja, por que vocês não são grandes? Por que vocês não crescem?
Isso quer dizer que existe um problema? Ô, irmãos, aqui nesse pequeno corpo, o Senhor se manifesta de forma muito real. Aqui, irmãos, se o Senhor quiser tornar essa igreja aqui pequena, porque vai crescer o número de pessoas, o Senhor vai fazer. Mas enquanto nós estamos aqui unidos, ainda que numa família, aqui o Senhor usa cada um de nós. Aqui o Senhor trabalha. O que adianta você ter uma igreja gigante e a pessoa vai lá com um copo vazio, enche e logo esvazia de novo? Ou seja, tem muita gente que só vai para buscar ser abastecido, mas essa pessoa não funciona. Irmão, se nós funcionamos, esse copo ele vai jorrar para sempre. Amém. Ele vai jorrar para a vida eterna. Amém. Tem muita gente que busca ao Senhor e busca saciar a sede momentânea, mas o Senhor falou: aquilo que me buscar em espírito e em verdade, Amém, eu serei nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Ó Senhor Jesus. José, ele era um ramo frutífero. Por quê? Porque ele é plantado junto à fonte. A fonte, ela cessa, irmãos? A fonte, ela cessa, ela para em algum momento? Não. A fonte, ela jorra sempre. Então nós temos que estar sempre jorrando essa vida do Senhor. Ó Senhor Jesus. Então, irmãos, aqui vamos agora perceber então esse contraste. Nós já temos aqui a forma como nós devemos nos proteger. O contraste, irmãos, por um lado, a arrogância, a autossuficiência, enquanto que a humildade, a arrogância, ela nos torna autossuficientes, né? Quando nós somos arrogantes, assim como Lúcifer foi, nós queremos deixar com que a minha voz... O irmão falou uma coisa interessante ontem, vou resgatar isso aqui também. Estava lá duas pessoas olhando um lote. Essa grama é verde. Não, essa grama é amarela. O que você falou mesmo, irmão? Você falou que... É o cara do sábio. Hã? É o sábio falou: qual é a cor para você? Qual é a cor? Amarela. E para você é verde. Também é amarelo, para você é verde. É verde para você. Ou seja, você vai ficar brigando. Muitas das vezes, irmão, se você é arrogante, você não vai aceitar em nenhum momento que aquela grama... Não, irmão, eu estou vendo, a grama é verde. Você está falando que é amarela, mas eu estou vendo que a grama é verde. E vai virar uma briga. A arrogância não deixa com que você seja humilde o suficiente para você aceitar. Aí já a humildade é diferente, irmãos. A humildade nos leva a sermos dependentes de Deus. Ó Senhor Jesus. Irmãos, abre em 2 Pedro 2, de 1 a 3. Assim como no meio do povo surgiram falsos profetas, assim também haverá entre vós falsos mestres, os quais introduzirão dissimuladamente heresias destruidoras, até o ponto de regenerarem o soberano Senhor, que os resgatou, trazendo sobre si mesmo repentina destruição. O irmão pode ler o próximo? E muitos seguirão as suas práticas libertinas. E por causa deles será infamado o caminho da verdade. O outro irmão leu o terceiro. Também movidos por avareza farão comércio de vós, com palavras fictícias, para eles o juízo lavrado a longo tempo não tarda, e a sua destruição não dorme. Nossa. Ó Senhor Jesus. Irmãos, está aqui na palavra do Senhor. Já estava na palavra do Senhor no passado. Hoje no presente nós vemos isso. E no futuro ainda haverá. Nós precisamos nos blindar desses ataques, irmãos, porque muitas das vezes, irmãos, nós estamos tão desesperados por resposta, estamos tão desesperados por um milagre imediato. O imediatismo é o grande problema do ser humano. Nós estamos sofrendo uma situação, você logo quer passar por aquilo, você quer resolver aquela situação. Eu falo que, por exemplo, eu não sei se todos os casais é assim, mas eu às vezes eu estou ali, eu com a minha esposa, e de repente se eu tenho um problema com ela, eu fico tão agoniado que eu não quero deixar. Se você deixar, você vai minar uma situação que vai se perdurar por uma semana, duas, e aí vai.
Então eu fico tão agoniado com a situação que eu quero resolver isso. Ela fala que eu costumo vencer pela chatura. Tem hora, irmão, que nós somos imediatistas. E também não é tudo resolvido assim, imediato, da forma como queremos. Às vezes nós estamos orando por cura, às vezes nós estamos orando, às vezes tem um parente seu que está na cadeia, às vezes você tem uma causa que está parecendo que nunca chega um final, a vias de fato, e você está ali clamando e você quer que você fique agoniado. Irmãos, quando nós aprendemos a descansar no Senhor, Amém. a colocar nossa ansiedade diante do Senhor, o Senhor Ele vai fazer todas as coisas. Amém. Eu já tive experiências disso. Enquanto eu botava a mão, enquanto eu tentava fazer da minha forma, a coisa não andava. Mas no momento que eu falei, Senhor, eu não aguento mais, eu vou sair de cena e deixo que o Senhor trabalhe aí. E surpreendentemente, irmãos, eu vi a coisa sendo trabalhada de forma assim, extraordinária. Porque enquanto você toca, o Senhor Ele não pode trabalhar. Mas no momento que você tira a sua mão de cena e percebe que só Ele é Deus na sua vida, é que o Senhor Ele faz essas coisas acontecerem. Senhor Jesus, Senhor Jesus, irmão, precisamos preservar o que temos. E o que temos de mais precioso é o Cristo maravilhoso em nós. Senhor Jesus, amém. Tudo que nós temos ouvido, todas essas mensagens, irmãos, não é para nosso mero conhecimento, mas é para nós experimentarmos. O Senhor Ele quer que nós experimentemos tudo isso. O Senhor quer que isso seja parte da minha e da sua constituição. Irmãos, então nós vimos até aqui uma busca incessante por coisas negativas, essa elevação do próprio eu, do seu ego. Agora, irmãos, eu quero trazer um contraste, que a gente possa perceber que fora dos falsos mestres e dessas palavras, existe uma vida abundante. Amém. E que nós possamos agora, irmãos, trazer esse contraste da vida abundante. Primeiramente, irmãos, eu vou pedir para o irmão, até peço para apagar as luzes, vou pedir para o irmão trazer um vídeo para dar uma abertura sobre esse aspecto, irmãos. Amém. Além do que as palavras podem explicar. Coisas estranhas, nada daquilo que eu aprendo na escola para passar no vestibular. De longe vejo sinais que não consigo ignorar, questões que julguei complexas demais. Coisa para filósofo pensar, não eu. De onde estou, de onde vim, quem sou eu? Mas quando me abro para algo novo, as respostas começam a chegar, criando algo novo em mim, um caminho que me leva a outro lugar. Percebo que, na verdade, o vazio da minha identidade estava sendo visitado por relances da eternidade, como em uma só direção. Olhar para a luz é a minha decisão. A voz que antes me conheci, lá do alto me disse: eu sou, eu existo, e todas as suas perguntas serão respondidas se você com fé crer nisso. Eu, a luz que criou o universo, tudo aquilo que você vê, os arredores onde você está imerso, fiz de tudo para chamar sua atenção para que hoje eu resplandeça em seu coração. Não se engane, filho. Eu vi muito mais do que o RG que você recebeu. Sua origem não é um hospital nem a morte de seu ponto final. Eu escolhi e amei você. Antes mesmo que pudesse imaginar, eu no tempo certo visitei como um homem em carne para o resgatar. E assim eu vou trazendo você de volta para o meu reino, pois de onde você veio é também de onde eu sou. Agora eu aqui em cima e você aí de baixo, convido você a nascer de novo, convido você a nascer do alto. Do alto, sim, do alto. Agora sim tudo faz sentido. O passado perdoado, o futuro já garantido. O sol nós contemplamos e neste mundo nós brilhamos. Por meio dessa nova cidadania seremos a geração que influencia. Não é X, Y, Z que define a nossa identidade. Somos geração santa, peregrinos e estamos aqui só de passagem. Mais alto vamos falar, sim, gritar mais alto. Nossa pátria está no céu, nosso rei está voltando. Essa esperança é o que nos guia, como geração santa que proclamamos. Somos lá do alto. Irmãos, nós somos lá do alto. Amém. Repita para o irmão que está do seu lado: somos lá do alto. Vamos lá, Senhor Jesus. A sua origem não é essa.
A sua origem não é terrena. Não. Nós nascemos do alto. Amém. Oh, Senhor Jesus. Amém. Senhor Jesus. Queridos irmãos. Oh, Senhor Jesus. Esse Cristo maravilhoso está em nós. E é por isso, irmãos, que nós nascemos lá do alto. O Senhor, um dia Ele morreu, mas um dia o Senhor ressuscitou. E Ele veio como vida para dentro de nós. Senhor Jesus. E todos nós, irmãos, que antes éramos destinados ao fogo, matéria-prima para a destruição, hoje, irmãos, nós somos aqui pessoas que nasceram de novo, pessoas que nasceram do Senhor, que nasceram do alto. Ó Senhor Jesus. Abre, irmão, por favor, em Colossenses 3, do 1 ao 2. Se fostes ressuscitados, vamos ler junto, irmãos? Portanto, Se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra. Ó Senhor Jesus. Amém? Porque nós somos lá do alto, Senhor. Senhor Jesus. Paulo, irmãos, ele trouxe esse aspecto por uma razão. É porque, de fato, irmãos, nós somos lá do alto. Amém? 3:3. Cristo respondeu Jesus: em verdade te digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Esse nascer, irmãos, quando a gente vai, é tão gostoso quando você passa por uma experiência como essa, irmãos. Eu dividi um pouquinho desse meu peso e eu louvo a Deus pela vida dos irmãos, e eu agradeço muito ao Senhor, em especial pela vida do irmão Felipe, porque eu te agradeço, irmão, pela forma como que o Senhor nos uniu, porque tem hora que o fardo está pesado demais, irmãos. Tem hora que o fardo está pesado demais. Essa semana para mim foi caótica. Essa semana talvez não era nem para eu estar aqui. E eu, graças ao Senhor, porque eu tenho um irmão que tem um brado do meu lado, tem me ajudado, às vezes, eu sei que em oração, eu tenho certeza, e além de tudo, muitas das vezes me ouvindo, e sendo aquele irmão parceiro que está ali do seu lado, e ora contigo, chora contigo se for preciso, sorri contigo. Nós precisamos disso, irmãos, precisamos de irmãos parceiros do nosso lado. Nós precisamos colar com irmãos que realmente vai nos levar. Nós juntos, irmãos, uns sozinhos, nós não chegamos a lugar algum, irmãos. Porque quando você esmorece, quem é que te levanta? Mas quando você está lado a lado com um irmão, com o seu parceiro, irmão, esse irmão vai lá, te segura e vocês vão e continua prosseguindo. E chega um momento que ele também vai precisar e você ergue, irmãos, é isso que nós precisamos. Por isso esse viver normal da igreja é importante, porque aqui nós todos somos um, nós nos ajudamos constantemente, né? Então, assim, realmente não foi fácil para mim essa semana, mas a graça do Senhor me basta. E é por meio das nossas fraquezas que o Senhor pode sobressair. Paulo mesmo disse: quando estou fraco é que estou forte. Porque é ali que o Senhor se manifesta o poder dele. Né? Senhor Jesus. Irmãos, nossa origem é lá do alto. Amém. Nós somos do alto, nós nascemos do alto. Nós temos uma conexão, uma ligação com o alto. Amém. Senhor Jesus. Deus. Efésios 2, do 5 ao 6, irmão. E estando nós mortos em nossos delitos e pecados, nos deu vida juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. E juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais. Amém. Em Cristo Jesus. Senhor Jesus. Deixa eu ver. O 5 ao 6, é isso mesmo, 5 e 6. Ou seja, irmãos, Ele nos fez assentar nos lugares celestiais. Isso quer dizer, irmãos, Ele nos fez assentar. É por meio de Cristo. Ele nos introduziu no alto.
Amém. Nós que tínhamos esse viver, essa condição terrena, hoje o Senhor nos pegou, nos colocou no alto. Hoje nós temos essa conexão com as coisas de Deus. Hoje a nossa conexão é lá. Então, irmãos, nós temos que ter o nosso foco aonde? O nosso foco deve estar nos lugares celestiais. Amém. Senhor Jesus. Filipenses 3:20. A nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Senhor Jesus, a nossa pátria, irmãos, está nos céus. Nós não temos pátria nessa terra. Nossa parte não cabe a essa terra. Então, irmãos, nessa terra, o que nós somos? O que nós somos nessa terra? 1 Pedro 2:11, parte A. Os exórbitos como peregrino e forasteiros que sois, a vós que abstêm das paixões carnais que fazem guerra contra a alma. Eu quero frisar esse ponto. Amados, exórbitos como peregrinos e forasteiros. Então, nessa terra, o que nós somos, irmãos? Peregrinos e forasteiros. Ó Senhor Jesus, nossa pátria está no céu, irmãos. Nós somos lá do alto. Nessa terra, nós só somos peregrinos e forasteiros. Ó Senhor Jesus, quando nós temos essa visão, irmãos, que o mistério de Deus é Cristo, e o mistério de Cristo é a igreja, nós sabemos que estamos sendo encabeçados por Cristo. E o lugar de Cristo não é essa terra. O Senhor, Ele já tinha um reino preparado para nós. O Senhor como cabeça, Ele já está nos altos, nos lugares celestiais. E Ele também nos introduziu lá. Então, irmãos, nós temos que ter essa consciência a todo momento, que nós temos que tirar o nosso foco dessa terra, dos problemas dessa terra, irmãos. Nós precisamos colocar o nosso foco em Cristo. Ó Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. Então, irmãos, se eu tenho essa visão de que o meu lugar é celestial, por que eu vou gastar tempo em investir nessa terra, irmãos? Nós precisamos investir nas coisas celestiais. Senhor Jesus, precisamos fazer esse investimento na nossa própria vida, irmãos, diariamente. Ó Senhor Jesus, quantas coisas eu ganhei, de tantas formas fui ajudado essa semana, porque me debrucei na palavra dele. Era para eu estar desesperado, era para eu estar aflito, mas a palavra do Senhor, ela chega como um alento nas nossas vidas, ela é resposta, ela é o alimento que nós precisamos. Então, irmãos, vamos nos debruçar a palavra, vamos investir nas coisas do alto. Aleluia. De que forma, irmãos, nós podemos investir nas coisas do alto? Vamos para a palavra do Senhor. Vamos para a palavra do Senhor. Amém. Ó Senhor Jesus. Amém. Eu vou pedir para o irmão abrir em Hebreus 11, 13 a 16. Um dos irmãos pode ler para mim, por favor? Todos estes morreram na fé, sem ter obtido as promessas, vendo-as, porém, de longe, saudando-as e confessando que eram estrangeiros e peregrinos sobre a terra. Porque os que falam desse modo manifestam estar procurando uma pátria. E se, na verdade, se lembrassem daquela de onde saíram, teriam oportunidade de voltar. Mas agora aspiram a uma pátria superior, Amém. isto é, celestial. Nossa. Por isso, Deus não se envergonha deles, de ser chamado o seu Deus, Amém, Senhor Jesus. porquanto lhes preparou uma cidade. Amém, Jesus. Aleluia. Ó Senhor Jesus. Aqui está um segredo, irmãos. Aqui está o viver de homens da fé. Eles tinham uma clara percepção que eram estrangeiros sobre a terra. Aqui diz assim: se lembrasse de onde saíram, teriam a oportunidade de voltar. Isso significa, eles tinham ciência e conhecimento de um fato. No passado, eu pertencia a uma pátria. Eu pertencia a uma terra, a essa terra. Mas agora já não pertenço mais. Agora eu pertenço a uma pátria celestial. Amém. Ó Senhor Jesus. Amém.
você, irmãos, pertencemos a uma pátria superior, a uma pátria celestial. Senhor Jesus, Amém. um dia nós já fizemos parte dessa terra. Nós, irmãos, hoje nós estamos aqui. Hoje todos nós já fomos salvos. Nós podemos olhar para trás. Nós lembramos quem nós éramos. Nós sabemos quem nós éramos. E nós podemos ter essa mesma visão. Eu poderia voltar atrás, mas não, irmãos. Hoje nós temos ciência de que nós temos uma pátria superior. Aleluia. Ó Senhor Jesus. Senhor Jesus. Então, irmãos, hoje nós temos que perceber claramente que aqui, nessa pátria, não passamos de peregrinos e forasteiros. Ó Senhor Jesus, essa não é nossa pátria está nos céus. Senhor Jesus, e é por isso que nós temos lutado incessantemente. É por isso que nós temos colocado nossas vidas. Hoje nós poderíamos estar o quê? Sim. Talvez alguns dormindo até meio-dia. Outros poderiam estar desperdiçando a sua vida com outras coisas, com vãs alegrias. Tem tantas coisas, irmãos, que vêm para a nossa vida como fuga do que o Senhor ele realmente é. Você muitas das vezes está na beira de um bar, às vezes você está naquele momento, é uma alegria, mas é uma alegria momentânea, porque só o Senhor tem a verdadeira alegria. Às vezes você está no meio de povos ricos, você está naquele requinte e você fala, isso que é vida. Mas, irmãos, todas essas coisas passarão. Só uma coisa que não passará, que é a palavra do Senhor. Aleluia. Ó Senhor Jesus, Senhor Jesus. Então, irmãos, tudo isso que nós estamos vendo, estamos falando agora essa manhã, não é apenas para ser uma doutrina na nossa vida, mas é para ser um viver. Nós precisamos adotar isso como um viver na nossa vida. Precisamos perceber que falsos mestres estão ao nosso derredor, falsas palavras. Nós temos que perceber que nós somos influenciados a todo momento e que nós precisamos erguer muros para nos proteger. Nos proteger contra as ciladas, contra os intentos de Satanás. De que forma nós precisamos ir até a palavra? Nós precisamos nos blindar por meio de um viver santo. Nós precisamos estar aqui conectados junto com os irmãos. Por meio desse viver normal da igreja, aqui nós somos tratados, nós somos curados, aqui nós nós alcançamos tudo o que nós temos buscado. Senhor Jesus. Então ali, irmãos, aqui em um desses versículos fala, Deus não se envergonha deles, de ser chamado seu Deus. Enquanto nós temos essa visão, irmãos, da economia de Deus. O que é a economia de Deus, irmãos? O Deus, ele é como um homem de negócios. A economia de Deus é isso. Deus é um homem de negócios e ele invertiu tudo que ele é em cima do seu capital. Qual era o capital de Deus, irmãos? Deus, como um homem de negócio, o irmão aqui, por exemplo, é um homem de negócio. Você investe naquilo que não vai dar resultado, irmão? Não. Nunca, né? Só se vai errar. Só se você vacilar. Agora, e a pessoa vai ser trabalhado nisso. Você já olha de longe e você fala, não, isso aí não tem futuro. O Senhor, ele investiu tudo que ele é em nós, irmãos. Amém. Ele investiu porque ele sabe que nós temos resultado. O Senhor espera um resultado da gente. Ele sabe que um dia nós vamos alcançar. Nós vamos alcançar esse reino. Nós vamos alcançar esse reino, irmãos. Mas o Senhor não espera que alcancemos sozinhos, irmãos. O Senhor realmente, ele espera. A economia de Deus é que ele possa se expressar por meio de mim e de você. Quando o Senhor se expressa por mim e de você, essa vida abundante que está dentro de mim, ela se incomoda, ela não quer ficar parada. Essa vida, ela precisa sair. Essa vida precisa alcançar outras pessoas. Então a economia de Deus é isso. O Senhor quer se expressar por meio de nós e Ele quer que nós alcancemos outras pessoas, até que todos cheguemos à plenitude de Cristo. Amém. Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. Irmão, vou pedir para você abrir em João 17, do 14 ao 15. Eu lhes tenho dado a tua palavra e o mundo os odiou, porque eles não são do mundo, como também eu não sou.
Não peço que os tire do mundo, e sim que os guarde do mal. Senhor Jesus, olha só, irmãos, nós não podemos estranhar o fato do mundo nos odiar. O mundo, ele pode nos odiar. Sabe por quê, irmãos? Porque nós não somos daqui. Nós nessa terra nós estamos de passagem. O mundo olha para você e vê luz, e essa luz incomoda as trevas. Senhor Jesus, ó Senhor Jesus. Então, irmãos, nós não podemos estranhar o fato de que o mundo nos odeia. Você quer agradar o quê? Você quer agradar a Deus ou você quer agradar o mundo? Ó Senhor Jesus. O que nós, na verdade, nós queremos? O que nós queremos, na verdade, irmãos? Se temos a visão daquilo que é o nosso destino, não vamos nos importar com o mundo. Não vamos nos importar como o mundo nos trata, Senhor Jesus, porque nós temos um objetivo, nós temos uma visão, irmãos. Senhor Jesus. Amém. Eu vou pedir para o irmão, repetir para o irmão que está do seu lado. Eu não sou do mundo. Aqui eu sou peregrino e forasteiro. Aleluia. Senhor Jesus. O versículo 16, irmão. Continua aí no versículo 16, por favor. Eles não são do mundo, como também eu não sou. Ó Senhor Jesus. Irmãos, nós não somos do mundo, assim como o Senhor não é. Senhor Jesus, que o Senhor já nos introduziu nas regiões celestiais, irmãos. Olha só como que é a coisa. Nós começamos falando sobre pontos negativos. Nós estamos ao redor de influências negativas a todo momento, só que agora nós estamos percebendo que o Senhor, ele é vida. O Senhor, ele está nas regiões celestiais. Ele ali do alto do trono do Senhor existe um rio da água da vida. Aleluia. Que passa em cada um de nós. Amém. Senhor Jesus. Amém. O Senhor não nos tirou do mundo porque temos uma missão aqui, irmãos. Sim. Ele falou: eu não quero que os tire do mundo, mas que os proteja. Ele quer dizer o quê? Que os livre do mal. O Senhor, ele quer que nós levemos a cabo essa economia, irmãos. Ele quer que cada um de nós façamos a nossa parte. É muito bom nós estarmos aqui reunidos. É muito bom nós estarmos aqui falando da palavra do Senhor, compartilhando. Mas deixe que você seja usado. Deixe essa vida que está em você possa regar outras pessoas. Aleluia. Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. Amém. Senhor Jesus. Então, irmão, quando nós estamos no mundo, nós sofremos diversas formas. Nós somos injuriados, é levantado falso testemunho da sua vida. Se você é um estudante, muitas das vezes os mais novos sofrem tanto isso nas escolas, e eu percebo, bullying. Quantos dos mais novinhos sofrem bullying, sofrem todo tipo de perseguição? Senhor Jesus. Se você não vai na onda, irmãos, você é considerado pelo mundo como uma pessoa passada. Não, esse cara é passado. Porque, olha, você está ali num lugar onde só se fala de sujeira. E quando você se cala diante da sujeira, parece que as pessoas vão virar para você e vai dizer: não, isso é moco. Isso aí é passado. Não é no passado no que eu quero me referir ao tempo. Mas é uma pessoa que realmente não tem voz, né? Eu não tenho voz para esse mundo, irmão. Eu tenho voz para o Senhor. Nós temos que ter essa consciência de que tudo que sair da nossa boca é para proferir bênçãos, não maldição. Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. Então, irmãos, o Senhor, ele quer falar uma palavra para nós também essa manhã, que nós não desanimemos. Não desanime, irmão. Aleluia. O seu sentimento deve ser: eu sou lá do alto. Amém. Senhor Jesus. E digo mais, devemos ter a visão, sabe do que, irmãos? Você é perseguido? Você é maltratado? Ó, como é difícil falar isso. Quando você é pisoteado, aí você pegar e orar para aquela pessoa com amor e você falar: eu sou lá do alto, mas você também vai ser lá do alto. Imagina a pessoa que hoje
levantou um falso testemunho contra você, uma pessoa que te prejudicou de alguma maneira, uma pessoa que vem trazendo calúnias, uma pessoa que só quer ver teu mal. É tão fácil nós amarmos o nosso próximo que está aqui do nosso lado, mas amar quem nos odeia, quem fala mal da gente, isso é o difícil, né? Mas o Senhor, irmãos, eu falo, eu cresci ouvindo palavras desse tipo. E o Senhor continua falando isso para nós, por quê, irmãos? Porque de fato é o que deve sobressair nas nossas vidas. O Senhor, quando estava lá na cruz, ele falou: Senhor Pai, perdoa eles, porque eles não sabem o que fazem. Sim. Senhor Jesus. Então é assim nas nossas vidas. Nós realmente devemos orar pelos nossos inimigos, para que a salvação venha até eles. Amém? Amém. Senhor Jesus. Irmão, por gentileza, abre em Filipenses 3, do 12 ao 14. E é aquela coisa, irmãos, eu ainda sou muito pequenino, eu tenho que aprendido a trabalhar isso na minha vida. Eu antes era muito tímido, eu acho que para levantar, para compartilhar 2 palavras já era uma missão quase que impossível. Então hoje estar aqui à frente, profetizando, trazendo a palavra do Senhor, já é um grande avanço nas nossas vidas, né? Então que nós possamos degustar, assim como vocês estão degustando, eu também estou degustando, e essa palavra ela está sendo como uma espada de 2 gumes, ela corta para ir, corta para cá. Amém? Senhor Jesus, alguém pode ler, por favor? Que eu tenha já recebido, ou tenha já obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. Irmão, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, Amém. Esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão. Amém. Ó, 14. Prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Amém. Soberana vocação, irmãos. Irmãos, nós temos uma soberana vocação. Essa soberana vocação nada mais é do que o chamamento lá para o alto. Chamamento para o alto, para as coisas celestiais. Então aqui nós estamos percebendo, irmãos, esse maravilhoso contraste de todas aquelas buscas negativas. Hoje o Senhor, Ele só tem um foco para mim e para você, que nós possamos ter um foco nas coisas do alto. O Senhor quer que nossa visão esteja mantida nas coisas lá do alto. Aqui, irmãos, Colossenses 3, versículo 1 e 2 fala: portanto, se fortes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra. Senhor Jesus, nós éramos, irmãos, da terra, mas nós morremos e ressuscitamos. Senhor Jesus, esse é o foco. Ressuscitar com Cristo, ter um viver lado a lado com Cristo. Buscamos Cristo, buscamos o Espírito, buscamos a palavra. Senhor Jesus, por que, irmãos? Porque nós temos uma visão que a nossa pátria não é essa terra, a nossa pátria é celestial. Amém. Senhor Jesus, você, irmãos, isso daqui agora eu vou trazer para os irmãos uma ótica. Você já deve ter tido uma experiência de você estar num outro lugar, numa outra região. Eu tive, enquanto trabalhei no turismo, trabalhei por muitos anos no turismo. Ali eu tive a oportunidade de, pelo menos isso me trouxe de bom, eu tive a oportunidade de viajar um pouquinho, né? Até mesmo assim convites das próprias empresas, das empresas aéreas, faziam isso conosco para que a gente conhecesse a região. Então eu pude sair 2 vezes do país. Aí quando você chega numa região diferente, você chega lá e você, irmão, que está acostumado com a sua terra, você chega num lugar totalmente diferente, você vê aquela comida já te parece estranha,
né? Então quando você chega diante daquela comida e você come por alguns dias, ainda assim é novidade, tá bom, mas chega um momento que você sente falta daquele seu arrozinho com feijão, você sente falta. Se você é gaúcho, você sente falta lá da sua erva mate. Se você é goiano, você sente falta lá da sua galinhazinha com piqui. Se você é lá da República Federativa da Paraíba, você sente falta, sabe o que? Lá da sua tapioquinha, do seu mucuzá, do seu mocotó. Senhor Jesus. Sabe por quê, irmãos? Porque você sente falta das coisas que são da sua pátria. Sim. Assim, irmãos, também nós devemos almejar, anelar as coisas que são da nossa pátria. As coisas daqui são da nossa pátria, não estão aqui nessa terra. Nós não devemos investir tudo que temos e somos aqui nessa terra. Nosso foco deve ser Cristo. Amém. Ó Senhor Jesus. Amém. Qual é a sua pátria, irmãos? Sua pátria está nessa terra? Não. Se você não morreu, você pensa nas coisas da terra. Se você ainda pensa, se você ainda vive almejando somente as coisas aqui dessa terra, é porque você não morreu. Mas se você ressuscitou, você busca as coisas lá do alto. Amém. Senhor Jesus. Irmão, por favor, abre para mim Mateus 6, versículo 33. Vou pedir para algum irmão ler para mim, por favor. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Amém. Irmãos, o Senhor espera isso de nós. Buscai. Olha que buscar diferente. Olha que buscar diferente. Se lá, sendo usado pelo inimigo, você buscava autoexaltação, busca por fama, por reconhecimento, se você buscava autonomia, você quer fazer por você mesmo, se você buscava autoexaltação, hoje nós estamos buscando as coisas lá do alto. Amém. Senhor Jesus. Em outras palavras, irmãos, Deus está nos falando essa manhã, que o Senhor possa falar ao coração de cada um de vocês. Busca as coisas lá do alto, Amém. que as da terra eu vou te dar. Amém. Senhor Jesus, é isso que o Senhor fala para nós essa manhã. Busca em primeiro lugar minhas coisas, que as da terra eu vou te dar. Sim. Senhor Jesus, aleluia. Ó Senhor Jesus, Deus, o versículo, volta lá de novo, irmãos, o versículo 32. A irmã pode ler para mim, por favor? Porque os gentios é quem procuram todas essas coisas, pois nosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Irmãos, seu Pai te conhece, o seu Pai conhece todas as suas necessidades. Ele fala para você descansar nele, para você buscar em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, porque Ele conhece as suas necessidades e no tempo dele Ele vai acrescentar todas. Ó Senhor Jesus, glória a Deus, irmãos, porque nós estamos aqui essa manhã, não importa o número, nós que estamos hoje aqui, nós fomos escolhidos pelo Senhor para receber essa porção. O Senhor, Ele sabe de cada uma de nossas necessidades, Ele já está trabalhando em nós. Nós estamos fazendo o quê? Nós poderíamos estar em casa, poderíamos estar em qualquer outro lugar, mas se você está hoje aqui essa manhã é porque você tem um objetivo, você tem uma visão, você está buscando as coisas lá do alto. Louvado seja o Senhor, você está buscando em primeiro lugar o reino de Deus. Ó Senhor Jesus. Colossenses 3:2 fala: porque morreste, a vossa vida está oculta juntamente com Cristo. Nós morremos para essa terra, irmãos. Irmãos, eu nessa semana realmente eu falei para Cristo assim: Senhor, sabe aquele lutador que está lá no ringue e quando ele já não aguenta mais, ele pega o termo é jogar a toalha. Eu literalmente, irmão, joguei a toalha.